Bem-vindos à aula 8, fases de uma célula. Nós aprendemos até aqui que a célula não é somente uma reunião, mas é um processo. E nós vamos compreender com mais profundidade as fases pelas quais a célula passa. E então, gostaria de começar a leitura do material com vocês. Nessa primeira linha aí, a célula não consiste apenas em uma reunião com lanche no final. Ela é muito mais que isso. Simplificação da estrutura da igreja. A célula, ela simplifica o que acontece na igreja. É uma extensão da igreja, um dos braços da igreja, que proporciona a todos os membros cumprirem o seu propósito de vida e seguirem para o mesmo alvo que é Cristo. Quando nós falamos de célula, nós falamos de pessoas alinhadas com o mesmo propósito, com a mesma visão. Mas também precisamos entender que essa célula passará por processos. E passando por processos, nós precisamos estar preparados para a chegada de cada momento desse. Entender que nós vamos passar por diferentes estações, por diferentes processos dessa célula. Isso faz parte de um treinamento de um líder, isso faz parte da capacitação do líder no quesito célula. Quando nós vemos pessoas passarem por desafios na vida, na maioria das vezes elas não conseguem ultrapassar as barreiras, elas não conseguem delimitar ali um plano de ação para resolver aquela situação. Normalmente as pessoas, ao enfrentar os primeiros desafios, desistem, retrocedem, desanimam ou colocam aquilo como desafio grande demais. Qual é o propósito dessa lição? Se esse líder, ou se essa pessoa na vida, em qualquer circunstância, aprendesse a olhar para a vida e para as coisas em si, para a vida das pessoas, para a vida de um filho, para a empresa, para a vida profissional, se cada pessoa entendesse, enxergasse todo o processo, o início, o meio, o final, o desenvolvimento disso, se as pessoas enxergassem os processos, elas não desistiriam, porque saberiam que isso é apenas uma fase, saberiam que isso é apenas mais um processo pelo qual isso tem que acontecer. Então a célula não é diferente. E vamos ver aqui quais são os processos pelas quais, as fases pelas quais a célula passa. Para você se tornar um líder de célula, é preciso estar disposto a se envolver em todos os aspectos da visão. E quais são eles? Qual é a nossa visão com célula? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Nós chamamos o FCA aqui de formar, comissionar e alcançar. Esse é o nosso alvo. Alcançar pessoas, treinar elas e enviar elas. Basicamente, isso tem que ficar claro na sua mente. Precisamos receber elas e não somente para agregar um número na igreja, agregar um número no corpo de Cristo. Não. Nós somos comissionados a alcançar essas pessoas, treinar, ensinar o evangelho, os princípios fundamentais e o que a palavra de Deus espera de cada uma delas, mas também enviar essas pessoas para a grande comissão. Se de algum modo esses processos são interrompidos, no início alcançamos essas pessoas, mas não a ensinamos. Teremos uma pessoa em um evangelho superficial, em uma vida cristã superficial, baseada em nada, praticamente. Se nós ensinamos, mas não enviamos, essa pessoa vai estar fundamentada, mas vai permanecer. Será um membro de cadeira, uma pessoa que não vai se desviar, não vai retroceder, mas também não vai avançar. E o final do processo, que é enviar, nos capacita a ver, enxergar e ter pessoas completas no cumprimento total da sua missão em Cristo Jesus, que é ser alcançado, é se aprofundar nas Escrituras, mas também alcançar a outros e usar esse conhecimento para a glória de Deus. Então esse fim precisa ficar claro em todas as instâncias do que diz respeito à igreja. A igreja não pode funcionar de outra forma, senão gerando pessoas, ensinando pessoas através do discipulado e enviando essas pessoas para a grande comissão em Cristo. Qualquer interrupção nesse processo, você compromete a saúde e a qualidade da sua igreja. Isso é o que chamamos de ciclo de célula, ou seja, as fases pelas quais a célula deve passar. Vamos lá, ganhar mais uma pessoa, não é ganhar uma multidão, não é ganhar pessoas que você não vai dar conta de discipular, não, é ganhar mais um. Nós temos muito isso no DNA e até mesmo aqui absorvemos esse conceito, o eu mais um. O eu mais um faz todo sentido para a igreja, faz todo sentido para o cristão, porque ele sempre vai estar acompanhado de alguém que ele possa estar discipulando, ensinando e sendo exemplo. O discipulado é tão extraordinário que ele não diz respeito só a quem está sendo discipulado. Ele afeta muito mais aquela pessoa que discipula, aquela pessoa que está ali constantemente ensinando, se examinando, avaliando o seu testemunho, avaliando as suas condutas, para não escandalizar, para não prejudicar a vida de quem está sendo discipulado. Então é ganhar
mais um. O nosso propósito de alcançar é alcançar o perdido. Não é o cristão que se desviou do evangelho e apostatou da fé. Não é aquela pessoa que já ouviu falar de Cristo, mas o rejeitou, baseado em João, capítulo 3, aquele que crê está salvo, quem não crê já está condenado, porque rejeitou a graça de Deus. Não, nosso alvo, como ganhar, é ganhar o perdido, aquela pessoa que ainda não teve a oportunidade de viver uma experiência com Deus, uma experiência real, profunda e permanente com Deus. Consolidar, segundo passo, ganhar para quê, se não vamos ensinar? Nós sabemos que quando um filho nasce, ganhamos um bebê. Ok, a mãe ganhou o bebê, a gente costuma usar essa expressão. Mas e aí, vamos largar no hospital? Vamos levar para casa e colocar no quarto, deixar sem assistência? Não, agora chegou o momento de cuidar. O maior cuidado é agora. Não é depois, não é daqui a 10 anos. O maior cuidado é imediatamente após essa vida ser recebida em Cristo Jesus. Ela aceitar a Cristo e decidir viver sua vida para a glória de Deus. Nosso maior esforço é aqui e agora. É dedicar toda a atenção, cuidado, tempo a essa pessoa que acabou de aceitar a Cristo, ou de receber Cristo em seu coração. Esse é o processo de consolidação, é o processo onde nós vamos ensinar os princípios fundamentais, ensinar a pessoa a andar na palavra de Deus, a andar na vida cristã, né, no evangelho. Então, isso vai abrir portas para o próximo passo, que é treinar. Consolidar significa fazer com que essa decisão seja permanente e duradoura. Fazer com que a decisão que essa pessoa tomou não seja um motivo daqui a pouco de retrocesso. Que ela não se acovarde, que ela não... Para entender melhor, a consolidação é a parábola do semeador. A Bíblia diz que duas terras, que é a terra dos espinhos e a terra das pedras, receberam a palavra com alegria, mas por causa das pedras não se aprofundou. E por causa dos espinhos foi sufocada. Significa que germinou, a semente deu fruto, a semente cresceu, a semente morreu para que possa nascer a árvore. Começando a nascer, começando a brotar, espinhos, elementos externos, pedras, elementos internos. Um sufoca a convicção, o outro evita a profundidade. Então, o processo de consolidação é esse processo onde você vai permitir que as pessoas finquem raízes e não seja sufocada pelos espinhos externos. Então, feito esse processo de consolidação, agora sim, é uma árvore, é um tronco já estabelecido, é uma árvore já estabelecida, começou, está tendo um crescimento saudável, está se aprofundando, não tem pedras, não tem espinhos, show, agora é tempo de treinar para frutificar. Existem as etapas de maturidade das plantas e existe o tempo de crescimento e estruturação. Uma planta não pode dar fruto se ela não tem estrutura para segurar esse fruto. Ela não pode crescer, ela não pode começar a gerar sem antes ter estrutura mínima para poder fazer ou produzir esse fruto. Então, consolidação é esse processo de firmeza da árvore a ponto de ela conseguir e as raízes entrar fundo a ponto de absorver os nutrientes necessários, mas também ter firmeza aqui fora para poder sustentar esses frutos. E aí entra a fase do treinamento. O treinamento é o compartilhar da sua fé, é assumir em funções e descobrir e desenvolver seus dons espirituais para servir a Deus. Essa parte de treinamento é você preparar a pessoa para dar o fruto de maneira correta, para compartilhar o seu testemunho pessoal, para a pessoa conseguir enxergar todo o processo que aconteceu com ela mesma. Eu aceitei a Cristo, fui alcançado, eu fui consolidado, aprendi os princípios do Senhor, agora estou firme o suficiente, caminhei o suficiente para agora contar o meu testemunho e, a partir disso, conseguir ter frutos, né? Conseguir produzir pessoas através daquilo que Deus fez na minha vida, que é o testemunho pessoal, poder do testemunho pessoal. Esse treinamento é muito importante porque se a pessoa chega a ter firmeza, chega a ser grande, folhas, copa, crescimento, mas o fim de uma árvore, que é o fruto, não é a sombra, mas o fruto é a produtividade do porquê essa árvore nasceu, do porquê essa árvore cresceu, a gente perde o sentido da árvore de existir. E da mesma forma o cristão que aceita a Cristo, que aprende os fundamentos, começa a caminhar, mas não frutifica, ele perde no meio do caminho o seu propósito. E Deus não nos salva com outro propósito, senão para alcançar mais um. Eu amo alguns exemplos simples, claros, mas fica meio de lado da palavra de Deus, como Filipe fez com Natanael. É o convite de eu achei o Messias, vem e vê. E o convite de André a Pedro, eu achei o Messias, vem cá e vê. Nós temos dois grandes homens, Natanael e Pedro, sendo alcançados por pessoas próximas, um irmão, o outro amigo.
até chegar até Cristo, até que vejam Cristo. Então, se nós não percebermos que o propósito final de um cristão é ganhar frutos, é ganhar pessoas, é frutificar, então nós perdemos o sentido pelo qual fomos salvos, pelo qual estamos na igreja, ou pelo qual conhecemos a Escritura. Então, quero fechar com esse quarto passo aqui, enviar. Agora chegou o momento, depois de treinado, de enviar essa pessoa para a grande comissão. Vemos Jesus enviar os 70 ou 72 discípulos, dependendo das traduções, de 2 a 2, de 2 em 2. Enviar esses discípulos para a grande comissão. Enviar também os seus 12 apóstolos para a grande comissão. Vemos os pais da igreja, os primeiros apóstolos, enviar outros irmãos à grande comissão. O maior exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo, que sai de cidade em cidade, gerando discípulos, ganhando pessoas, consolidando, gerando discípulos, a partir do treinamento, e enviando essas pessoas, como fez com Timóteo, com Tito e tantos outros irmãos, Príscila, Áquila, que foram ali enviados, que foram colocados na responsabilidade de dar continuidade àquilo que o próprio apóstolo Paulo começou a pregar e a fazer em diversas cidades. Então nós temos o enviar, são enviados para que o processo de crescimento continue. Se nós não enviarmos, crescemos, nós ganhamos, consolidamos, treinamos, show, agora ficou nisso. Mas o enviar significa dar continuidade ao crescimento. E é aí que a maioria das igrejas esbarram, porque elas querem ganhar, querem alcançar, querem consolidar, mas não querem enviar. Então significa que o seu crescimento vai até esse ponto. O seu crescimento vai até aquela última pessoa que foi alcançada. E nós precisamos romper esse teto, a gente precisa romper esse ciclo que para toda hora. Nós precisamos dar continuidade para que esse ciclo não pare, porque a obra de Deus não pode parar. Nós também vemos que ser um líder de célula está disposto a consagrar sua vida a Deus e tudo o que Ele nos dá. Talento, bens, recursos, tempo, enfim. O que Ele pedir, a gente deve entregar. Célula 24 horas por dia, 7 dias por semana, Passa seu dia aproveitando as oportunidades para orar por seus membros, fazer contatos, visitar, discipular e evangelizar. Essa é a vida do líder de célula, que entende o comprometimento com a obra de Deus. Num corpo vivo, a interdependência dos órgãos promove o bom funcionamento do todo. Se nós não estivermos ligados, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que nós somos membros de um corpo só, e todos esses membros trabalham para a saúde do corpo, de alguma maneira nós vamos estar prejudicando o corpo. Como já ouvimos a frase de Joel Kominski, quando nós não preparamos líderes, quando nós não preparamos para a próxima colheita, nós estamos esperando por omissão perder tudo que estamos construindo, perder tudo que estamos fazendo. Então não podemos parar de produzir líderes, de fabricar líderes na escola do discipulado, na escola da consolidação, para poder ser enviado, para continuar o crescimento da igreja. E agora eu queria falar também sobre as 4 estações. Nós falamos de 4 passos aí, 4 fases da célula, mas também há 4 estações que a célula passa. As 4 fases, elas podem ser executadas em um curto espaço de tempo. O alcançar, o consolidar, o treinar e o enviar pode acontecer, eu acredito ali saudavelmente, no mínimo 6 meses. Eu acho difícil acontecer num tempo menor que esse. É possível? Sim, claro. É uma opinião pessoal. Por experiência aqui própria, eu não vejo menos de 6 meses para que a pessoa tenha esse processo de consolidação, treinamento e envio e de uma maneira segura e saudável. Mas isso pode ser feito, eu chamo isso de curto prazo. Mas também existem as fases da célula a longo prazo. E essas estações são diferentes das fases. As fases a gente pode cumprir ela rapidamente, nesses 6 meses mínimos aí que eu considero. Isso pode acontecer, uma transformação, treinamento, envio de uma pessoa que acabou de chegar para Cristo em no mínimo 6 meses. Agora, as estações da célula são períodos mais longos, são fases que você precisa enxergar como um todo. Agora, não mais especificamente, mas como um todo. São elas crescer, cuidar, consolidar e celebrar. Agora não é mais a fase do cristão, é a fase da célula, a estação da célula. Enxergando a célula, você como líder, enxergando a célula, quais as estações que a célula passa? Quais são as fases da célula nesse momento? Da célula nós vamos ter a primeira estação do crescimento. A célula, quando ela nasce, as pessoas estão empolgadas, todo mundo está engajado para o crescimento, para desenvolver o crescimento da célula, para começarmos a fazer a célula acontecer. E nesse primeiro ponto, o foco é o evangelismo. E nós temos aqui algumas sugestões práticas aí no seu material de como nós podemos
valorizar essa fase, que é talvez a mais importante da célula, que é essa fase do crescimento, o início, o avanço, o desbravamento de pessoas, de territórios, de espaços, e isso tudo vai ser muito produtivo para nós. Então, foco 100% no evangelismo. E qual é o importante dessa fase? As estratégias práticas. O que eu posso fazer para que a minha célula, nessa fase, nessa estação, possa ser bem sucedida? Vamos lá. Primeiro, trabalhar o conceito do eu mais um. Isso precisa ficar impregnado na mente de cada membro da célula. Se cada membro da célula não entender isso, que é o básico, dificilmente nós vamos ter progresso relevante no quesito célula. Então, trabalhar o eu mais um com metas individuais para cada membro da célula. Não faça metas gerais, não faça metas aleatórias, avulsas, não. Dê a meta a cada pessoa. Esse é o seu alvo, esse é o seu objetivo. Realizar o dia do amigo, grande estratégia para o crescimento da célula. Isso pode acontecer, dar um boom, dar um up na sua célula aí, e isso vai ser uma estratégia poderosa de Deus para o crescimento da sua célula. Faça o dia do amigo. O que é o dia do amigo? Cada integrante da célula, tanto o núcleo da célula quanto os visitantes que estão lá, vão trazer o seu melhor amigo. Não vale outro, tem que ser o melhor amigo. Então, cada um, obviamente, vai trazer o seu melhor amigo e dificilmente o melhor amigo rejeita convite. Então, a sua célula do nada vai encher, vai ter muitas pessoas. E esse é o momento de você ministrar uma palavra assertiva, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, para poder atrair essas pessoas a permanecer na célula e entrarem em processo de consolidação, aprendizado, até mesmo de conversão, que essas almas cheguem ao conhecimento de Cristo. Então, dia do amigo. Ponto 3, ajuntar 2 ou mais células e realizar um evento de colheita. Dá para fazer uma célula conjunta aí com outra, fazer uma grande célula, um evento, uma questão mais trabalhada, para ter um engajamento das 2 células e fazer uma colheita aí grande, né? Em cada reunião também, ponto 4, ministrar uma mensagem evangelística e fazer o apelo de salvação. É muito importante você sentir o ambiente da célula. Se o ambiente for propício a um apelo, faça, nunca hesite. Nunca hesite em fazer um apelo, porque tem pessoas ali que possam estar convencidas pelo Espírito Santo que apenas precisam de uma pergunta para que possam se decidir por Cristo. Ponto 5, para cada reunião, convidar uma pessoa da célula para dar seu testemunho pessoal. Como isso é bacana, né? Você pedir uma pessoa para compartilhar o seu testemunho. Isso ajuda em 2 coisas. As pessoas vão ter mais conhecimento sobre a vida daquela pessoa especialmente e vão ouvir o testemunho poderoso, que é o testemunho do Evangelho, para poder mudar a vida, mudar as suas vidas, né? Então essas são algumas das estratégias que você pode fazer para crescimento de suas células. Ponto 2, estação do cuidado. Nós vamos ver aí agora a estação que a célula cresce, mas também a estação agora de cuidar, o compromisso de cuidar. Como exemplo que dei da criança, do bebê que nasce, nós vamos ter o nascimento dela, vamos nos alegrar com o nascimento dessa criança, mas imediatamente após, nós vamos precisar cuidar, nós vamos precisar estar ali focados no cuidado e na consolidação dessa pessoa aí. O foco é no cuidado e na integração dessas novas vidas da célula e nas grandes celebrações, levando-as ao cumprimento da ordenança de Jesus de serem batizadas. Esse cuidado precisa acontecer também na consciência de que quem crê e for batizado será salvo. Se nós não indicarmos o batismo a essas pessoas, nós estamos negligenciando a salvação e o cuidado delas, porque ela precisa ter conhecimento, ciência de que o batismo faz parte, sim, do projeto de salvação. Crer no Senhor Jesus e ser batizado, e for batizado, será salvo. Tenho aqui algumas sugestões práticas, cada estações tem a sugestão prática para você dar continuidade nesse processo na sua célula. Quais são aqui as nossas sugestões práticas para a estação do cuidado? Primeiro, plano de leitura bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário começar um plano de leitura, um plano de ação, para que essas pessoas se aprofundem no conhecimento da palavra e que você possa ter um momento de devocional, de explicação das Escrituras para essas pessoas. Momentos de oração. Ponto 2, de diversas maneiras, despertando e exercitando a fé dos participantes, ensinando essas pessoas a orar, orarem com elas, orar pelas necessidades delas, orarem pelos desafios que elas estão passando na vida delas. Isso tudo vai acrescentar, isso tudo vai ajudar elas nesse processo de cuidado inicial. Nós estamos falando de palavra e de oração, os 2 sacramentos da vida cristã. Então, é muito importante que você, nesse primeiro momento, líder, anfitrião, líder em treinamento, secretário, faça isso com as pessoas nesse ponto inicial. Ponto 3.
contatos individuais durante a semana para maior aproximação e discipulado. Nós já ouvimos isso, a célula não acontece somente no dia, a célula acontece durante toda a semana. E como? Contatos individuais, interpessoais, ali um a um, no WhatsApp, no e-mail, no videoconferência, no encontro no café. Nós precisamos desse contato para essa pessoa ter a quem recorrer. Construir um relacionamento, construir uma ponte de confiança para que esse novo convertido possa ter liberdade de perguntar, de se achegar, de confessar, de pedir ajuda se necessário for. Então esse passo é importantíssimo. Quarto, encaminhar os membros para os cursos adequados da escola de líderes. Uma vez que se converteu, uma vez que aceitou a Cristo, uma vez que já entrou no processo de consolidação, agora é muito importante o treinamento dessa pessoa, começar a envolver ela com a visão da igreja, começar a ela envolver com a visão de ganhar almas, de frutificação, após esse processo de consolidação. Incentivar, preparar os novos convertidos para o batismo. Eu não sei qual é o seu método, a sua metodologia, a sua teologia com relação ao batismo, mas muitas igrejas precisam de passar por um curso antes para poder batizar. Outras tantas batizam e iniciam um curso, esse é o nosso caso. Então você pode usar esse meio tempo para uma forma de cuidado, é a escola do batismo ou a escola de catecúmenos, né, como diz antigamente. Então a forma de cuidado é essa preparação, esses fundamentos básicos da vida cristã. Envolver todos da célula em cuidado e acompanhamento dos novos, bem como delegar tarefas aos mais maduros, treinando-os para a futura liderança. Mais do que você fazer, é indicar pessoas para que façam com você. Não para fazer o seu trabalho, mas para que elas aprendam o caminho do ciclo, né, que precisamos fechar, que é o ciclo do alcançar, do cuidar, do treinar e do enviar. Isso precisa ser feito na prática. Não adianta a gente só dar a teoria, dar o como fazer, dê o como fazer, mas não ensinar na prática essa trajetória prática aí de como fazer mesmo, na vida cotidiana, no dia a dia, no um a um. Então isso precisa ser feito também por outras pessoas, não somente pelo líder, na centralização das atividades. Nós precisamos delegar essa responsabilidade a outros para que possam fazer esse processo acontecer. Algumas sugestões práticas também é apresentar a igreja, dar diversas oportunidades a elas para atuar nas células, fazer campanhas de oração e jejum com essas pessoas inicialmente e fazer um grande batismo com a presença de familiares, com a presença de amigos dessas pessoas, para que essa decisão que ela está tomando seja consolidada ali também diante de todos que rodam ela, diante de todas as pessoas que convivem, para que essa decisão seja sólida, seja pública. Então, há várias estratégias, seja como igreja, seja como célula, que dá para ser feito nessa estação do cuidado. Entramos agora na terceira estação, que é a estação da comunhão, do relacionamento. E o foco aqui é se relacionar com essas pessoas. Nós vamos ter que deixar aí as nossas preferências pessoais e vamos ter que iniciar um processo no que diz respeito ao relacionamento. O que eu digo como relacionamento? A célula a gente faz ali nas casas e também o nível do cuidado acontece pelo WhatsApp, acontece ali no relacionamento, na troca de mensagens, no encontro na igreja. Agora, irmãos, relacionamento só pode acontecer se houver um nível de amizade, se houver um nível de empatia. Não tem como gerar um relacionamento se não tiver confiança, se não tiver verdade, se não tiver coração. Ninguém se relaciona com uma parede, ninguém se relaciona com uma coisa sem vida. Nós nos relacionamos porque vemos vida, vemos coração, vemos o pulsar do relacionamento na vida de outra pessoa. E o foco aqui é fortalecer o grupo, é fazer permanecer essas pessoas. Não é somente mandar uma mensagem de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora é ir na casa dessa pessoa, é jantar com ela, é almoçar, é tomar um café, é ir num sítio juntos, é ir num clube, é viajar juntos, é ter um nível de relacionamento mais aprofundado, de sorte que essas pessoas, cada dia que passa, estão mais próximas de uma consolidação efetiva, estão mais próximas de permanecer agora para toda a vida, de gerar uma amizade permanente e duradoura, de sorte que essas pessoas vão permanecer, não somente por causa do Evangelho, não somente por causa de Cristo, mas porque tem pessoas que elas amam, respeitam e agora já não imaginam ter uma vida sem elas fazendo parte dessa vida. E esse é um dos pontos que eu mais admiro pelo fato de não ser o meu forte, mas de ser um dos pontos que mais precisei durante essa
trajetória como líder de célula, foi um dos pontos que mais foi ativo, mais foi intencional de minha parte. Gerar relacionamentos que antes não gerávamos. Quando a gente faz células, algo interessante, uma observação, quando a gente faz células, logo que inicia, que a gente vai convidar pessoas, o que a gente descobre é que a gente tem poucos amigos, que a gente não é muito relacional, principalmente para quem tem uma atividade, um compromisso, uma agenda de trabalho muito grande, né? Para quem tem uma agenda de trabalho muito grande, acaba passando despercebido as pessoas, né? A gente não costuma gerar relacionamentos no ambiente de trabalho porque estamos focados em produzir. E quando a gente vai fazer célula, a gente vai perceber que é necessário passar pela vida, mas sem desprezar, sem fechar os olhos para quem está do nosso lado. Quando a gente está fazendo célula, quando nós estamos fazendo célula, nós vamos ter um cuidado maior de ver quem são os potenciais amigos que a gente pode fazer. A gente não vai desperdiçar amizades. Nós não vamos desprezar pessoas, seja lá quem for. Nós vamos tentar uma porta, uma brecha. Nós vamos tentar ali qualquer tipo de acesso para implantar ali uma amizade. Por quê? Porque agora temos o propósito, o foco em células. E isso é muito interessante. Quais são as atitudes práticas que nós podemos promover para poder aumentar o nível de relacionamento das nossas células? E nós temos aqui algumas sugestões. Promover dinâmicas e atividade de integração, criar alternativas para que as pessoas se conectem durante a semana, churrascos, piqueniques, caminhadas, passeios, festas, ferramentas poderosas para gerar relacionamento. São excelentes alternativas. Comemorar aniversários na célula, nascimento de bebês, casamentos, isso tudo vai gerando liga, vai gerando comprometimento relacional. Ficar atentos a possíveis necessidades dos membros. Os líderes em treinamentos e auxiliares têm um papel importante nesse momento, porque deve ajudar a influenciar, a aproximar dessas pessoas. Para mim, uma das fases mais importantes da célula. A fase ou a estação de comunhão, de gerar relacionamento. Então, aprenda isso, não despreze isso, não passe por cima disso, porque isso é fundamental para a qualidade da sua célula, para a permanência das pessoas na tua célula, porque vai deixar de ser um grupo ali, talvez religioso, e vai se tornar um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se amam, que se unem, que se respeitam, que se ajudam. Isso vai virar uma coisa extraordinária. Por fim, a estação da celebração. Essa última estação do ciclo anual da célula é para trabalhar claramente com maior intensidade a multiplicação, nos certificando dos frutos para colher no tempo e da maneira certa. É o tempo de multiplicar, é se preparar para a festa da multiplicação. Esse foco aqui é a multiplicação, crescimento de vidas alcançadas. Nesse momento, nós vamos celebrar aquilo que fizemos por todo o ano. Nós vamos celebrar aquilo que nós geramos, né, todo esse ano. E essa festa das células, ela vai ser extraordinária. A festa das vidas, na verdade, né? Não é das células, são das pessoas que foram geradas através das células. E o que são as tarefas ou atitudes práticas que você pode tomar para celebrar, para fazer essa celebração da maneira mais extraordinária? Primeiro, capacitar os líderes a fazerem o treinamento, a liderança, colocando cada um na sua posição. Nós vamos realizar pequenos grupos dentro da própria célula, respeitando critérios de afinidade, localização geográfica, maturidade e interesses comuns. Nós vamos nos aproximando de acordo ali com o interesse de cada um, de acordo ali com a capacidade de cada um, com a idade, com o momento de vida. É muito importante, dentro da célula pode se formar os microgrupos, que são pessoas que estão mais próximas por afinidade. Obviamente que a comunhão do grupo não está em jogo aqui, mas a afinidade. Nós estamos potencializando esses relacionamentos. Planejar cada detalhe da multiplicação e cada passo a ser seguido é muito importante. Sugerir leitura de bons livros, todo o grupo. Vamos ler esse livro aqui? Esse livro fala sobre isso. Eu indico esse livro para que a gente possa estar junto, pensando a mesma coisa e sabendo a mesma coisa. Em cada reunião tem que ter um clima de festa, de conquista, de celebração pelos frutos alcançados. Nessa etapa da celebração, nós vamos louvar a Deus, porque as pessoas foram alcançadas, batizaram, passaram pelo treinamento discipulado, agora estão sendo enviadas para multiplicar a sua célula. Então é um momento de alegria, porque o ciclo do evangelho foi concluído. Nós precisamos ter muita atenção para que isso não seja feito de uma maneira rápida demais, mas nem lenta demais. Nós precisamos permitir que o processo aconteça de modo natural e saudável.
E essa multiplicação não pode ser imposta, ela tem que ser natural mesmo, ela tem que ser orgânica, tem que ser uma concordância de toda a célula, um planejamento de toda a célula. Não dá para o líder falar, ó, chegou o momento, tchau, um beijo, um abraço, que bom que você esteve aqui, agora é o momento de... Não, tem que ser um momento em que toda a célula entenda a necessidade da multiplicação, entenda a necessidade da continuidade do processo, do ciclo de salvação. Né? E a gente pode aqui sugerir festa das células, festa das águas, formatura da escola de líderes. Exemplo, 3 desses pontos são as nossas festas marcantes aqui na Filadélfia. Nós temos a festa das células, que é a multiplicação. Normalmente acontece no aniversário da igreja, quando a igreja está fazendo aniversário, a gente celebra também a multiplicação e o trabalho que foi feito nessas células. Tem a festa das águas, que é o batismo, de 4 em 4 meses. Fazemos uma grande festa para celebrar as pessoas que Jesus salvou, as pessoas que nós fomos usados nesse processo de salvação. E também a formatura de cada escola de líderes. Essa formatura, nós celebramos o envio dessas pessoas para fazer células. Essas são apenas algumas das características ou fases, estações que a célula passa. Espero que você tenha aprendido com essas fases do crente, as fases de quem chega e também as estações da célula, para que você seja um líder excelente, seja um líder com visão, que está vendo além daquilo que está diante dos seus olhos, que você se prepare para todos esses passos e mais, que você continue a executar esses passos da melhor maneira possível. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima aula.